Santo, poderoso, está presente nesse lugar. Aleluia, aquele que nunca falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoar esses alimentos. Tem também algum material aqui para a escola, uma caixinha de som Bluetooth. Ai, que beleza. Doação da família da Bruna para o grupo de crianças. Hã? Ah, e os lápis foi a Sheila, entendi isso. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos. Te glorificamos, Senhor, por essas doações trazidas na sua casa. Doações de alimentos, doações de material para o grupo de crianças. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas mãos doadoras que trouxeram. Abençoa, multiplica, prospera na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o grupo de crianças que vai estar usando esse material. Abençoa, Senhor, as pessoas que vão receber desses alimentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, para que eles possam estar saindo dessa situação difícil, Senhor. Pai, testemunhar, cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, e que eles possam, Senhor, tanto quem trouxe como quem vai receber, Senhor, estar debaixo da tua potente mão e dando graças a ti a cada dia pela tua manifestação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode levar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1. As crianças vão sair. As crianças vão sair? Isso, então vamos deixando elas saírem. Aleluia. Fala para o seu irmão aí assim, tá fazendo o jejum dos 40 dias aí? Tá vivendo 40 dias de milagre? Estamos no 5º dia. Fala, pergunta aí pro seu irmão como é que está aí o jejum. Pergunta pro seu irmão como é que está esses 40 dias de milagre. Tem luta se levantando? Pergunta aí para ele, para ela, se tem luta se levantando. Tem luta levantando aí? Agora fala pro seu irmão assim, ó, se tem luta, é porque Deus está nesse negócio. Aleluia. Amém? Gênesis capítulo 1, o verso 3 diz assim: Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Vamos ler juntos? Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja reunida, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que a semente da tua palavra venha de encontro aos nossos corações e encontre terra boa, terra fértil, Senhor. Pai, faz germinar essa semente, crescer, florescer e frutificar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Já derramei tudo. Amém? O tema da nossa palavra hoje é o poder das palavras. Irmãos, as palavras têm poder. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós declaramos, tem poder. Tudo que nós externamos com os nossos lábios, libera no mundo espiritual uma reação. Sempre. Toda vez que nós declaramos, todas as vezes que sai de dentro de nós e sai para fora através da nossa boca, gera no mundo espiritual uma reação. O mundo espiritual, ele é real. Você acreditando ou não, ele é real. Coloca para mim aí,
Efésios, capítulo 6, o verso 12, por favor. Olha o que fala sobre o mundo espiritual aí, ó. Em Efésios, capítulo 6, o verso 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, olha o mundo falando do mundo espiritual aí, ó. O que está falando? Contra governantes e autoridades do mundo? Tá ali, irmão. Ó. Governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, mundo espiritual. Só que, irmãos, no mundo espiritual, não é de qualquer jeito. Tem leis, tem regras ali. Tanto anjos como demônios não agem transgredindo alguma lei. Ele sempre age quando nós damos o quê? Autoridade para que isso aconteça. Ele só entra se você só deixa entrar na sua casa quem você convida. Todos os outros você vai fazer de tudo para que não entre. Você vai trancar a porta, você vai pôr cerca elétrica, você vai fazer de tudo. Porque dentro da sua casa você só quer que entre quem você convida. No mundo espiritual é assim também. Tanto para ser abençoado como para ser amaldiçoado, para acontecer alguma coisa, nós damos o quê? Legalidade. Nós precisamos dar legalidade. Então, quando nós falamos que o mundo espiritual, e que no mundo espiritual a palavra tem poder, é porque com as nossas palavras nós damos legalidade, tanto para o Senhor agir na nossa vida, como para o diabo, cramunhão, demônios, agir na nossa vida. Tudo através da nossa boca. Amém? Ó, para eu te mostrar que como no mundo espiritual precisa de legalidade para o diabo agir. Coloca para mim Jó capítulo 1, o verso 6 em diante. Ele não faz do jeito que ele quer. Tem regra. Olha só. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Verso 7. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ele está aqui olhando para nós, está aqui procurando a gente. Durante o dia, durante a semana, ele está rodeando o teu trabalho, o meu trabalho. Ele está rodeando a nossa vida, ele está rodeando a nossa casa, ele está vendo o que acontece em todos os lugares em que nós estamos. Então o Senhor perguntou: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer ao Senhor, para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Olha o que Satanás estava dizendo para o Senhor. Sim, mas também o Senhor pôs um muro protegendo ele, protegendo Jó e sua família. Mas por que Deus colocou um muro em volta de Jó e da sua família? Porque está no outro versículo anterior. Porque ele era íntegro, porque ele era puro, ele se desviava do mal. Ou seja, ele não dava brecha para que o diabo agisse na vida dele. Aí olha o que Satanás falou para Deus: estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Aí, pois bem,
Olha o que Deus respondeu para ele. Pois bem, você pode prová-lo. Deus disse para Satanás, você pode provar. Essa barreira que eu coloquei nos bens dele, na família dele, você pode agora entrar. Mas olha o que Deus disse. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da sua presença. Entende a lei espiritual? No mundo espiritual, Satanás não podia entrar na vida e na família de Jó. Então Deus dá autorização para que ele toque uma parte da vida de Jó, os seus bens. Jó podia tocar na vida de Satanás podia tocar na vida de Jó? Não. Deus deu autoridade para ele tocar nos seus bens. E se você continuar lendo depois, você vai ver que o diabo toma todos os seus bens. Veio um mensageiro até Jó e falou, perdeu tudo que você tinha, boi, cabelo, tudo que você tinha. Depois Jó não murmurou, Jó não negou, Jó não blasfemou com a sua boca, Jó não declarou uma palavra contra o Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí volta Satanás, o rabo entre as patas, e fala para o Senhor. Mas também, olha a família dele, a saúde, você vai, continuando lendo, você vai ver isso. E aí o Senhor permite que ele toque na família. Você está vendo como o Senhor vai liberando camadas, até que chega o momento em que o Senhor fala, olha, você pode tocar na saúde dele, mas não na vida. Você não pode tirar. Olha, Satanás, que gosta de chegar arrombando a porta, ele só pôde tocar aonde o Senhor deu legalidade para ele. O mundo espiritual tem regras. Se o diabo encontra uma brecha para que ele entre, ele vai entrar. E ele vai fazer. E aí o diabo toca na vida de Jó, na saúde de Jó. A mulher dele falou, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, homem. Mas ele, em momento algum, ele falou contra o Senhor. Em momento algum ele pecou com os seus lábios. Nem todo nesse momento os amigos vêm e começam a dizer para ele, você pecou, você fez alguma coisa errada, você está passando por isso. Reconhece que você fez algo errado. Não, mas eu não fiz. No mundo espiritual, o diabo só pode agir onde nós damos legalidade, onde a gente dá brecha para ele agir, onde a gente dá brecha para ele fazer, e ele vai tocar no ponto certo, no ponto em que nós demos a brecha. E como que nós damos brecha? Com a nossa boca. Muitas vezes com a nossa palavra nós damos as brechas. E nós liberamos para que o diabo entre na nossa vida, para que o diabo entre nos nossos filhos, para que o diabo entre no nosso trabalho, para que o diabo entre na nossa família, para que o diabo entre na nossa igreja, no nosso grupo em que nós participamos. Todas as vezes em que você amaldiçoa, em que você declara uma palavra que a sua família não presta, de que a sua família não é boa, de que o diabo, opa, o que você falou mesmo? Ah, peraí, está anotado aqui, então não vai ser. Ele falou, ela já declarou. Coloca para mim Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha o que diz em Provérbios sobre a língua. A língua tem poder para trazer morte ou quem gosta de falar arcará com as consequências. A nossa palavra tanto pode gerar morte
como pode gerar vida. E a escolha que nós fazemos em gerar morte ou gerar vida, nós vamos marcar com as consequências, é o que a palavra de Deus está dizendo. Por que que nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 3? Na palavra de Deus, a primeira coisa que aconteceu, para o que a primeira palavra foi declarada, não foi para comunicar. Nós usamos hoje a palavra para nós nos comunicarmos, nós falamos um com o outro. Mas nós vemos em Gênesis que Deus usou a palavra para quê? Para criar. A palavra tem poder para criar. Todas as coisas Deus criou o quê? Através da palavra. Haja luz e houve luz. E aí ele foi criando, ele foi dizendo, ele só não criou o homem com a palavra, ele formou o homem. Mas todo o restante ele foi falando e tudo foi acontecendo. Fala para o seu irmão, cuidado, porque a sua palavra tem poder de criação. Ela pode criar. E aí o que você está criando? Palavras são decretos sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Tem uma passagem, uma palavra da Valnice Milhomens, que fala assim, olha, as palavras funcionam como decretos espirituais, com força de lei. Elas não são apenas sons vazios, mas ordens que saem da boca de quem tem autoridade em Cristo, para alinhar a realidade terrena, a vontade e a palavra de Deus. Nossas palavras são decretos. O que nós falamos vira lei. Quando um juiz fala que o réu está condenado, ele vai cumprir a sua pena. Quando nós lançamos uma palavra de condenação, nós estamos lançando um decreto de condenação para a nossa vida mesmo. Ou na vida dos nossos filhos. Então, cuidado com as palavras. Porque quando nós lançamos uma palavra, nós podemos estar lançando uma palavra de maldição sobre alguém. Olha o que fala em Provérbios 26, 2. Como o pardal alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela não é. A maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. É a maldição sem uma causa. Quando uma pessoa vira para você e diz, olha, você vai viver na pobreza. Se você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, essa maldição não tem causa sobre a tua vida. Mas se você não é fiel, a maldição encontra causa. Quando alguém declara sobre um filho, porque de repente o pai é alcoólatra, falou, você vai ser igual ao seu pai. Se esse filho, quando cresce, não se policia, não quebra essa maldição sobre a vida dele e começa a ter uma vida de, não, eu vou beber socialmente, muito provavelmente ele vai estar debaixo da maldição do pai, porque a maldição encontrou causa. Mas não, eu ouvi essa palavra um dia e eu não quero isso para mim, então eu nunca vou beber. Essa maldição perdeu a causa. Aí a maldição sem causa
não recai sobre a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque as palavras definem destinos. A palavra define destinos. O que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, é definido através da palavra. Coloca para mim, Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante. Olha o poder da palavra, olha o poder da língua. Diz assim, olha: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os nossos sentidos. Olha como o apóstolo coloca a dificuldade em controlar as nossas palavras. O que é fácil de fazer, é fácil de fazer, irmão. A qualquer momento você toma uma decisão e você faz. O que é difícil, nós temos que gerar muito esforço para fazer. E é o que o apóstolo está dizendo aqui, é que muito provavelmente nós não vamos conseguir controlar 100%. Nós vamos controlar uma parte, nós vamos controlar até certo ponto. Mas nós temos que lutar para controlar o máximo que a gente consegue. É verdade que todos cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Seríamos capazes de controlar em todos os outros sentidos. Verso 3. O 3. Isso. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Verso 4. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo em ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Verso 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Só até aí. Olha o que a palavra está dizendo sobre a língua. É um pequeno órgão, mas ele muda tudo. Nós cantamos aqui, irmãos. Como que é? Meu Deus não falha, não. Como é? Meu Deus. Glória a Deus, por completo Ele fará. Mas com uma palavra eu mudo aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu canto no louvor e eu declaro isso, meu Deus não vai falhar, Ele vai fazer por completo, eu vou viver
o extraordinário, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, 40 dias de milagres, Deus vai fazer isso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu estou colocando diante do Senhor, mas aí a hora que eu não estou orando, a hora que eu não estou lendo a palavra, a hora que eu não estou escutando uma palavra, a hora que eu estou no meu dia, eu estou amaldiçoando a criança, eu estou amaldiçoando o cachorro, eu estou amaldiçoando a empresa que eu trabalho, eu estou amaldiçoando todo lugar. Eu estou atraindo maldição com a minha boca, eu declaro uma canção de bênção que Deus vai fazer o completo na minha vida, mas aí eu estou lançando maldições por todos os lados. Tem um ditado bem antigo que fala que praga de mãe, todo mundo sabe disso, que praga de mãe pega. Por quê? Porque a mãe tem autoridade sobre o filho, o pai tem autoridade sobre o filho. O pai de Jó podia lançar uma palavra que quebraria essa proteção que Deus colocou. Porque pais são autoridade sobre filhos. E aí nós lançamos palavras que amaldiçoam os nossos filhos. Mas você é burro porque tirou nota baixa. Mas não faz nada direito. Cuidado com as palavras. Cuidado porque você pode estar dando legalidade para que o diabo haja na vida dos filhos, na vida do marido, na vida da esposa. Se você é um empresário, autônomo, tem o seu negócio, sobre o seu negócio. Se você é um líder no seu trabalho, sobre a sua equipe, você é uma autoridade sobre a sua equipe. Na área profissional, as suas palavras têm poder sobre a sua equipe. Na vida pessoal, não, você não é autoridade na vida pessoal da sua equipe, mas você é autoridade na vida da sua equipe no trabalho, na área profissional. Então tome cuidado. Use as palavras para abençoar. Use as palavras para abençoar. Cria ao seu redor um ambiente de bênção, de vida e de alegria. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, o verso 3, por favor. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Tudo foi formado, tudo isso foi formado pela palavra de Deus. O ambiente em que você está, o ambiente em que você vive, é criado através da sua palavra. Comece a declarar de forma diferente. Comece a declarar, se está tudo ruim, está tudo de cabeça para baixo, comece a declarar que está tudo em ordem. Comece a declarar que está tudo em ordem. Eu já vi pessoas que a situação está difícil, que a situação está desesperadora, e a pessoa vai orar e começa a falar: Senhor, a minha vida está uma desgraça, a minha vida é isso, porque essa casa, porque esse trabalho, porque essa família, em oração. Declarou com a palavra. O diabo falou: pronto, então, se não estava, agora já está. E o diabo vai fazer o que precisa para que isso seja verdade. Deu brecha. Então, irmãos, tenha segredos com o Senhor. Existem algumas coisas que nós não devemos declarar com a nossa boca. Então, como que a gente faz para falar para Deus? Oramos em espírito, em silêncio, e colocamos diante do Senhor. Aí o diabo não pode ouvir.
Aí o decreto não vai sair da nossa boca. Porque nós vamos estar falando com o Senhor em espírito. Na nossa mente, com o nosso coração. Sem sair uma palavra da nossa boca. O diabo não pode ouvir o que você ora em mente com o Senhor. Ele só pode ouvir aquilo que você fala para o Senhor. Traga a existência através das palavras. Irmãos, você está olhando essa igreja aqui, não está? Um dia alguém conversou, ou algumas pessoas sentaram e conversaram e falaram: olha, não, vamos comprar, vamos trocar o piso da igreja, colocar um porcelanato. Olha, vamos colocar um painel no fundo aqui, olha, um aquário da bateria. O ar-condicionado. O que o pastor falou? O que vai ser? Vai ser o painel ou vai ser o ar-condicionado? Declarou com a palavra. A igreja respondeu o quê? Ar-condicionado. Declarou com a palavra. E está quase à existência. Já está caminhando para a existência. Está caminhando para a existência. Irmãos, não dá para voltar mais para trás. Não tem como voltar para trás. Tem que caminhar para frente. E vai sendo trazido o quê? A existência. A reforma que você fez na sua casa começou primeiro com uma declaração da palavra. A casa que você comprou, ou o carro que você comprou, ou a casa que você alugou, o emprego que você trabalha, começou aonde? Na palavra. E depois vai sendo trazido à existência. Tudo originou-se pelo quê? Tudo foi formado pela palavra. Na nossa vida começa também com a palavra. Põe para mim, 2 Coríntios 4:13. Nossa, vai ficar abrindo, lendo palavra. Irmão, é a hora da palavra. Não é palavra do Júnior, é palavra de Deus. Eu quero a parte B. Cria em Deus, por isso falei. Primeiro a gente crê no coração, depois a gente fala. Primeiro acontece dentro, depois eu falo. Tudo foi assim, tudo é assim. Na sua vida, eu quero fazer um curso superior, eu quero fazer letras, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer medicina, eu quero fazer enfermagem. Você declara com a sua boca. Eu quero mudar de emprego, eu quero uma casa nova, eu quero trocar de carro. Começa com a palavra. Eu creio no meu coração e eu declaro. E a Bíblia fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12:34 diz isso. A parte B do versículo. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí nessa noite eu pergunto para você, do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração vai definir a sua vida. Do que está cheio o seu coração vai definir a vida da sua família. Está cheio de sonhos, está cheio de projetos, está cheio de esperança no Senhor, de expectativa em Deus, está cheio de fé, ou está cheio de dúvida, cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de ranço dos outros? Do que está cheio o seu coração? Uma pessoa que está cheia de mágoa, ela não consegue ver alegria em lado nenhum. Não consegue ver paz em lado nenhum. Porque o coração está cheio do quê? De mágoa, de tristeza, de angústia. Nós precisamos encher o nosso coração de fé. Nós precisamos encher o nosso coração de esperança.
Nós precisamos encher o nosso coração de vida. Está na nossa mão. Irmão, você não precisa sentir nada. Você já ouviu uma pregação que você começou até a arrepiar de baixo a cima, começou a orar em línguas, começou a sentir seu coração saltar de fé? Ah, quem já? Pois é, essa aqui não é para isso. Essa aqui é para que você tome uma decisão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falando ao teu coração e trazendo à lembrança as palavras à toa que você falou. As palavras ruins que você declarou. Em todas as áreas da sua vida. Onde a gente precisa se policiar. O que tem saído mais da nossa boca? Bênção ou maldição? Porque inclusive é isso que o Senhor pergunta para nós. Aliás, diz para nós, Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eu já vou me encerrando. O louvor pode vir para cá. Olha o que a palavra diz: vejam, hoje lhes dou o quê? Ao quê? Ao quê bem forte? Escolha, irmãos. Escolha, você sente para fazer uma escolha? Não, você decide aqui. É uma escolha. Você não vai sentir se você vai comer pastel depois do culto ou se você vai pedir uma pizza na sua casa. Você escolhe, você pensa o que você quer comer. Você escolhe. Ele não está dizendo, olha, você sente no seu coração. Hoje eu dou um sentimento para você, se você quer bênção ou quer maldição. Não, ele fala assim, olha, hoje lhes dou a escolha. Ou você vai por aqui, ou você vai por ali. Bênção e maldição. Você quer continuar falando borracha, falando o que você quer, sem se policiar, sem olhar para a sua vida, sem olhar nas consequências? Nós lemos, quem gosta de falar muito vai arcar com as consequências do que falou. Quem quer ser falador vai arcar com as consequências. Porque o caminho é de bênção ou é de maldição. Um dia eu ouvi um testemunho, a mãe dizendo que ela e o pai eram bem desregrados financeiramente. E a filha fez uma escolha e disse, eu não quero ser assim. O que ela fez ali? Quebrou sobre a vida dela a maldição de ser desregrado financeiramente. É assim, eu escolho a bênção ou a maldição. Se palavras foram lançadas, se ações têm acontecido que levam para a maldição, eu escolho a bênção. Eu quebro ali, eu tiro causa de maldição sobre a minha vida. Como eu falei às vezes o vô foi alcoólatra, o bisavô foi alcoólatra, o vô foi alcoólatra, o pai era alcoólatra. Eu vou ficar indo em bar, vou ficar indo em barzinho, vou experimentar bebida alcoólica? Nunca. Eu tiro a causa da maldição sobre a minha vida. Eu escolho a bênção e saio fora da onde? Da maldição. Saia da maldição nessa noite. Deixa a maldição e escolha a bênção. Tem um exercício que eu não ia falar, mas acho que é bom. Se você pensou muito, que você fala muita borracha, muita besteira, faça esse exercício, pegue uma folha de papel
E marque assim, ó. Falei bênção de um lado e do outro falei maldição. Todas as vezes que você falar alguma coisa que gera bênção para a sua vida, para a sua família, você faz um pauzinho nesse papel. Do lado de falei bênção. Todas as vezes que você disser uma palavra que não foi boa, uma murmuração, uma palavra que declarou algo que não é bom, você marca, falei maldição. Faz isso uma semana. E vê quantos pauzinhos vai ter de cada lado. Mas seja sincero. Quando eu era adolescente, há uns aninhos atrás, uns aninhos aí, uns 30 aninhos. Uns aninhos atrás, irmão. Meu líder de adolescentes fez isso com a gente, mas era sobre falar mal dos outros. Então você vai fazer, falei mal e não falei mal. E a gente ia marcando. Semana inteira nós marcamos. Deixa quieto o resultado do papelzinho. Mas o que aconteceu? Foi gerando em nós uma consciência de que, do aquilo que eu estou falando, puxa, eu falei tanto isso. Nossa, eu não imaginava que eu tinha falado tanto, que eu falava tanto mal de alguém. Foi isso que gerou em nós. E é essa consciência que eu gostaria de gerar com você. Falei bênção ou falei maldição? Amém? Vamos colocar de pé. Tem uma canção